Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, agora a gente vai fazer aqui a resolução de exercícios de dinâmica. Esse de agora é o exercício de dinâmica 1. Eu vou ler o enunciado, você pode acompanhar aí com o texto do lado da sua tela. Então olha só. Dois blocos de massas M1 3 kg e M2 1 kg, ligados por um fio inextensível, podem deslizar sem atrito sobre um plano horizontal. Esses blocos são puxados por uma força horizontal F, de módulo F 6 newtons, conforme a figura a seguir. Ele fala para desconsiderar a massa do fio, e a pergunta que ele faz é: calcule a tensão no fio que liga os dois blocos. Muito bem então, pessoal. Como é que a gente começa a resolver todo e qualquer problema de bloquinho sempre? Primeiro passo é sempre você isolar os corpos e depois marcar as forças. Eu aqui, na verdade, não vou isolar porque eles já estão, de certa forma, aí separados um do outro. Então a gente marca as forças. E qual é a primeira força que a gente marca? É a força peso, vertical para baixo, peso do 1, peso do 2, ambas verticais para baixo. O que mais que a gente tem de força aqui? Você tem a normal, o bloco 1 empurra o chão para baixo, o chão empurra o bloco 1 para cima, então você tem aqui uma normal para cima no bloco 1 e uma normal aqui para cima no bloco 2, N1, N2. Bom, o que mais? Você tem a força F, que já está marcada aí. Perceba que essa força F ela está aplicada no bloco 2. Então, deixa ela aí, ela não atua no bloco 1. Na verdade, quem está puxando o bloco 1 é o fio. E força que atua em fio, nós chamamos de tração. Então, o que acontece? O 1, para esticar o fio, puxa esse fio para a direita, certo? Ou melhor, desculpa, o 1, para esticar o fio, puxa esse fio aqui para a esquerda. E aí o fio puxa o bloco 1 para a direita. Então, você tem aqui uma tração para a direita aqui no bloco M1. Como a gente já viu aí na aula de tração, se você não lembra muito bem, depois dá uma olhadinha lá, para você tracionar um fio, você não consegue fazer isso puxando ele só de um lado, você tem que puxar dos dois lados. E o outro que ajuda a esticar o fio é o 2. O 2 sim puxa o fio aqui para a direita, e aí o fio puxa o 2 para a esquerda. E aí uma regrinha que a gente já viu aí com a tração, né? Mesmo fio, mesma tração, tá certo? Bom, ele fala que não tem atrito, então as forças que estão atuando são essas daí, tá? P1, P2, N1, N2, tração no bloco 1 para a direita, no bloco 2 para a esquerda, e a força F no bloco 2 para a direita. Bom, gente, qual é o próximo passo agora? Antes de você pensar em fazer qualquer conta, você tem que olhar para o desenho e identificar a direção do movimento para cada bloquinho. No caso aqui, tanto o bloco 1 como o bloco 2 se movem na direção horizontal, tá? E por que é importante você identificar a direção do movimento? Porque para você fazer as contas e essas contas terem um significado, terem um sentido físico, você só pode trabalhar com as forças se elas estiverem ou na direção do movimento, ou então na direção perpendicular ao movimento, tá? E no caso aqui estão todas em ótimas direções. O N e o P, a normal e o peso estão perpendiculares ao movimento, tá beleza? A normal e o peso estão perpendiculares ao movimento, beleza? As trações estão na própria direção no movimento e o F também está tudo na direção do movimento, então aqui a gente não precisa decompor nenhuma força, está tudo certinho como tem que ser. Próximo passo. As forças que estão perpendiculares ao movimento se anulam. Portanto, a normal anula com o peso no 1 e a normal anula com o peso no 2. Como os blocos estão se movendo na direção horizontal, na direção vertical a resultante sobre eles é nula, tá? Então, na direção perpendicular ao movimento, quando o movimento é retilíneo, a resultante nessa direção é nula. Então, as forças se anulam. E aí, para terminar, o que a gente faz?
Para cada bloquinho, você monta uma equação fundamental da dinâmica, R igual a ma, resultante é massa vezes aceleração. Então, como é que fica aqui, ó? Monta uma equação para o bloco M1, uma equação para o bloco M2. Então, vamos lá. Quem que vai ser a resultante, pessoal, para o bloco 1? Ó, você está vendo que a única força que está atuando na direção do movimento é o T. Então, sendo assim, é a própria resultante. Então, vai ficar T, que é igual massa do bloco 1 vezes aceleração. Já para o bloco 2, você tem o F para a direita e você tem a tração para a esquerda. Como ele está, no caso, né, os dois estão inicialmente parados e aí você aplica o F para mover o sistema, quem que está ganhando aqui? É o F. Então, quem que vai ser a resultante? F menos T. Então, F menos T vai ser igual a massa do bloco 2 vezes a aceleração, certo? Bom, o que a gente faz? Uma boa dica, pessoal, é a seguinte: mesmo que ele não tenha perguntado, a primeira coisa que geralmente a gente procura calcular é a aceleração. Por quê? Porque é mais fácil. Repare que a aceleração é a mesma para os dois, que eles estão andando juntos. E como que a gente poderia calcular fácil essa aceleração? Repare, ó, se você somar as duas equações, esquerda com esquerda, direita com direita, o que vai acontecer? As incógnitas que estão desse lado esquerdo, elas normalmente acabam se cancelando, se cortando. E aí sobra quem, pessoal? Sobra o F, que é igual M1A mais M2A. Você pode colocar aqui o A em evidência, e aí fica F igual M1 mais M2 vezes A. Quero aproveitar para dar uma dica para vocês, que é a seguinte. Sempre que você tiver um problema de bloquinho e você perceber que os blocos estão andando juntos, que é o caso aqui desse exercício, você sempre tem a opção de fazer o seguinte: tratar os dois blocos como sendo uma coisa só. Como se você fechasse um pacote formado por esses dois, como se os dois fossem uma coisa só. E se você pensar dessa maneira, olha que interessante. Os dois como uma coisa só. Quem que vai ser a resultante para o sistema, para o conjunto? Repare, vai ser a própria força F. Qual que vai ser a massa do conjunto? A soma das massas do 1 e do 2. E aqui, né, vezes a aceleração. Então, esse é um atalho que, de certa forma, agiliza quando você quer achar rápido a aceleração. Agora, gente, cuidado, porque como todo bom atalho, você só pega se você conhece. Ah, professor, eu estou em dúvida se eu posso... Na dúvida, faça o jeito tradicional, tá? Mas, no geral, quando os corpos estão andando juntos, você tem essa opção de tratar como uma coisa só. Bom, eu vou substituir os valores, né? A gente viu aí que o F, ele vale 6 newtons. A massa do 1, ele deu aqui pra gente 3 quilogramas. A massa do 2, ele deu 1 quilograma vezes a aceleração. Vai ficar aqui, ó, 6 igual a 4A. Passa o 4 dividindo. 6 dividido por 4 é a mesma coisa que 3 dividido por 2, né? Se a gente simplificar. Moral da história, a aceleração vai dar quanto? 3 dividido por 2 dá exato, dá 1,5 metro por segundo ao quadrado. Então, geralmente, pessoal, a gente calcula a aceleração primeiro porque é mais fácil, tá? Que nem a gente viu aqui. Porém, não é essa a pergunta que ele fez. Ele quer que você calcule a tensão no fio. Ora, agora que você já sabe a aceleração, para você calcular a tensão, você substitui ou na primeira ou na segunda. Eu acho que a primeira está mais simpática. Então, ó, substituindo aqui, o que vai acontecer? T igual M1 vezes A. Peguei essa equação aqui para substituir. Então vai ficar a massa do primeiro, que a gente já viu que é 3 quilogramas. A aceleração que a gente acabou de achar que é 1,5. E, portanto, fazendo essa conta, né, 3 vezes 1,5, você vai ter
Que valor aí exatamente? Você vai ter 4,5 newtons. Então essa é a nossa resposta final. Se você olhar aí nas alternativas que foram dadas, esse valor 4,5 newtons corresponde à alternativa D. Ok? Valeu, pessoal. Até a próxima.